Olá, tudo bem? Nosso podcast Tempo de Eleições está no ar, trazendo olhares, perspectivas diferentes sobre a eleição de 2024 e tudo o que vai acontecer nos próximos meses na capital, na região metropolitana, enfim, na cobertura política que é feita pela Sempre Editora. Eu sou Guilherme Ibrahim e ao meu lado está aqui a Thalita Marinho. Oi, Thalita, tudo bem? E Guilherme, tudo bem, e você? Tudo jóia. Mais uma vez dividindo aqui essa bancada do podcast Tempo de Eleições, lembrando para os nossos ouvintes, telespectadores, aqueles que nos acompanham, que nosso podcast vai ao ar sempre às segundas e quartas nos canais de O Tempo e também nas plataformas de áudio para você poder acompanhar. E hoje a nossa bancada tá especial, né, Guilherme? Tá especial. Bancada chapa pura. É exatamente isso. É da casa, né? É feito É da em casa. casa. Estamos falando de dois dos nossos repórteres, Gabriel Borges e Salma Freua, que estão aqui para contar nesse episódio um pouco de como é fazer uma cobertura política durante as eleições. É que muita coisa muda em relação a cobrir um prefeito de uma cidade. É só aquela única figura que você acaba acompanhando nas ações do dia a dia. Mas quando se tratam de 6, 8, 10 candidatos que a gente acompanha diariamente, quais são as grandes peculiaridades que se tem na campanha para cada um dos candidatos? E a gente separou aqui o Gabriel, que está acompanhando a campanha de Mauro Tramonte, cercada, ungida e com os olhares voltados para ela em função da presença de Romeu Zema e de Alexandre Calil, e a Salma Freua para contar um pouco de como é a cobertura com Duda Salabert, tentando espelhar um pouco aqui os dois campos que estão colocados nessa eleição. Primeiro, muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Muito bom dia para você, Gabriel. Muito bom dia, Salma. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Também um abraço aí pro nosso ouvinte que da FM Tempo e agradeço o convite, tá, para participar desse podcast aqui com vocês. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita, os telespectadores do YouTube e os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Então vamos começar a nossa conversa e eu vou inevitavelmente fazer aqui um embate geracional, tá? É que eu tenho certeza que eu sou o mais velho dessa bancada. Eu já acompanhei algumas outras eleições, não vou falar exatamente quantas, mas no meu tempo de repórter nas ruas, para acompanhar campanhas eleitorais, elas tinham sempre um componente de muita grandeza. Então, a imagem mental que eu tinha, e depois eu comprovei como repórter, era de que você chegava nas ruas, já tinha, a cada evento político que acontecia, um candidato com uma quantidade enorme de pessoas, com bandeira, com o número deles, utilizando o santinho, com broche colado no peito, um monte de gente para receber quando o candidato já descia do carro, por exemplo. Aliás, carro nem era muito comum, eram vans, porque tinha um batalhão de assessores, de fotógrafos, de gente de partido e muito mais. Eu não tenho certeza se essa realidade é a mesma que a gente encontra nas ruas hoje. Então queria começar perguntando para vocês, primeiro por você, Gabriel. Numa campanha que tem dois pesos pesados da política mineira, o governador Romeu Zema e Alexandre Calil, ao lado de outro personagem muito conhecido do eleitor, apontam os levantamentos quase que de maneira unânime. Qual é o cenário que se tem quando vai para um evento com esse perfil de candidato como é Mauro Tramonte? Tem alguma coisa a ver com os meus tempos de repórter? Eu acho que tem pouco a ver, Guilherme, porque no caso do Tramonte especificamente, embora ele tenha o apoio tanto do governador Romeu Zema também quanto do ex-prefeito Alexandre Calil, a maior parte das agendas ele faz apenas ao lado da candidata a vice, a Luísa Barreto, que é ex-secretária do governo Romeu Zema. O que mais tem me chamado a atenção até aqui é o nível de reconhecimento que o Tramonte tem tido nas ruas, porque quando o Tramonte ele vai para uma agenda junto com a Luísa, por exemplo, normalmente eles são cercados por assessores de comunicação e também assessores pessoais, né? O Tramonte, por exemplo, normalmente está com 2, 3 assessores, a Luísa com uma especificamente, e também por uma produtora que é a responsável por produzir o conteúdo que eles vão depois veicular tanto nas próprias redes sociais quanto no programa eleitoral gratuito. Então, assim, o maior número de pessoas que acompanha Luísa e Tramonte, especificamente o Tramonte, nessas agendas, é de assessores pessoais. E o nível de reconhecimento do Tramonte é o que me chama a atenção, porque quando eles vão para as agendas, não tem exatamente cabos eleitorais colocados. Assim, até agora foram poucos candidatos a vereador que participaram das agendas, por exemplo, e o Tramonte, ele tem tentado buscar esse contato com o povo, até porque ele também sabe que
dentre todos os candidatos colocados hoje na disputa, o Tramonte é o candidato que tem um maior nível de conhecimento entre os eleitores. Então tem me chamado muita atenção as pessoas que o reconhecem nas ruas, por exemplo, e inclusive pedem para tirar fotos. Hoje, por exemplo, quando ele visitou a estação São Gabriel, lá na região nordeste aqui de Belo Horizonte, ele, por exemplo, as pessoas reconheciam ele, paravam, pediam para tirar foto, ou então ele mesmo, às vezes, tomava iniciativa para tentar conversar com o eleitor sobre o tema que ele queria conversar, que no caso hoje foi o transporte público. Isso também aconteceu no Barreiro, por exemplo, uma vez, quando ele estava caminhando numa rua, uma mulher de um restaurante do outro lado da rua o reconheceu, gritou e ele foi conversar com ela. Então, assim, o que mais tem me chamado a atenção é esse nível de reconhecimento que o Tramonte tem tido nessas agendas e a própria aposta que a campanha está fazendo nisso, justamente por saber que dentre os candidatos colocados, ele é o mais conhecido pelo eleitor. E aí, Gabriel, o que a gente percebe é que, de fato, né, às vezes o candidato ele é conhecido, mas às vezes a população não sabe que ele está disputando tal cargo. Então, tá juntando o útil ao agradável, né? Naquele momento, quando ele chama, a pessoa chama por ele e certamente que ele fala, né? Eu estou candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, estou contando com seu apoio, e aí a pessoa se liga e fala, opa, peraí. E eu tô falando isso porque eu estive no Mercado Central no almoço de aniversário, um tradicional almoço que o Mercado Central promove todos os anos para comemorar o aniversário do mercado. E lá estavam praticamente todos os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Pelo menos 4. E eu fiquei observando, fiz questão de observar quando os candidatos iam sair, porque ali dentro eram apenas autoridades, né? Praticamente autoridades, assim. Pessoas do cenário político e que sabem certamente como que está a disputa hoje. Muitos assessores, muitas pessoas da prefeitura, do governo de Minas, o próprio governador Romeu Zema. Aliás, a primeira vez que eu vejo ele nesse almoço, é claro, não ia desperdiçar, né, a oportunidade de estar aí num evento importante. Mas aí eu fiquei observando, eu fiz questão de ficar até o final para observar como esses candidatos iriam sair, porque da porta para fora do evento é o Mercado Central. Tradicional Mercado Central que recebe milhares de pessoas diariamente. E muitos desses candidatos foram abordados por pessoas que queriam tirar fotos. E eu presenciei, além do Tramonte, mais um outro candidato, que as pessoas abordavam, deixa eu tirar uma foto, eu te acompanho na televisão, eu te acompanho em tal lugar. Ele falou assim, me acompanha também nas redes sociais para saber os projetos da prefeitura. As pessoas, assim, meio desconhecendo ainda, sabe? Não é todo mundo que vive esse cenário que a gente vive aqui eleitoralmente. Então as pessoas, a população em si mesmo, assim, a maioria não consegue reconhecer ainda que a gente está no ano eleitoral, no período eleitoral. Então é nesse momento que o Tramonte, por exemplo, que a gente está falando, consegue falar, olha, eu sou candidato à prefeitura e eu vou aproveitar esse momento aqui para pegar a volta, né? E tem claramente um impacto de como os meios de comunicação tradicionais, como é o caso do Tramonte, ainda tem um impacto gigantesco na população, né? Quem conhece, quem participa das atividades da cidade, vincula muito às rádios, às TVs, ainda são figuras públicas lembradas. A gente tem mais de uma delas nessa eleição, né? Tem Carlos Viana, por exemplo, que é dessa natureza e que também tem um grau de conhecimento da população. E era o outro candidato que estava lá e que, de fato, aconteceu isso. E aí até comentei com o Guilherme, né, Guilherme, assim, falei que o Viana estava um pouco camuflado, porque ele estava com um boné, assim, que não é tradicional. O tradicional do Viana, e a gente lembra muito bem, isso foi muito criticado, inclusive, em 2022, quando o Viana sempre usa um terno e tudo, e agora ele tá com o senador visual... Viana, né? O senador Viana. Então agora ele tá com um visual mais descolado. Então quando ele chega com um boné laranja, ainda comentei isso com o Guilherme, né? Assim, fugia muito aquilo que a gente tá acostumado com o Carlos Viana, com o senador. Então ele chama a atenção nisso e as próprias pessoas ficaram meio assim, né? O que tá acontecendo? Então ele aproveita esse momento. Mas aí se por um lado a gente tem uma pessoa, ou algumas pessoas que disputam essa eleição, que são conhecidas pelos meios tradicionais de comunicação, a gente tem quem não é conhecido pelo meio de comunicação, mas pela atuação política, que é a Duda Salabert, né, Salma? Exatamente. Aí eu vou te perguntar o que o Guilherme perguntou para o Gabriel. Tem isso de cabo eleitoral tá esperando já nos eventos, tem uma grande mobilização da própria campanha ou não? Olha, desculpa te falar isso, Guilherme, mas realmente os tempos passaram. Sim. São novos tempos agora. Os meus cabelos brancos certamente indicam que ele passa. Cabelo, você tá exagerando, né, Mara? Alguns. Isso aqui.
Bom, hoje em dia eu vejo um cenário totalmente diferente do que eu esperava também, né? Porque eu cresci vendo na televisão um tipo de campanha que é o que você descreveu. Então, quando eu cheguei com essa missão, né, de ser uma repórter, não sei se usa esse termo, repórter carrapato, de um candidato, eu pensei que talvez eu encontrasse um cenário desses. Mas realmente é muito diferente. Hoje em dia eu vejo que não é só com a Duda, todos os candidatos são realmente diferentes do que você descreveu pra gente. Mas eu acho que a Duda tem um quê aí, algo especial, ela ainda é mais diferente do que os outros candidatos, porque ela fala explicitamente que ela quer fazer uma campanha diferente. Então, hoje em dia ainda tem candidatos que têm ainda apoiadores ao seu redor, pessoas que eles chamam, seja com uma ajuda financeira ou não, para estar lá com eles, fazendo um trabalho de entregar santinho, de hastear a bandeira deles, de distribuir adesivo. Política. Isso, uma equipe assim. A Duda não tem nada disso. Por quê? Um dos motivos é porque ela faz uma campanha de lixo zero. Então, se você vê a Duda junto com a sua equipe, que não é uma equipe muito grande, porque, como eu falei, não tem esses apoiadores, é uma equipe de audiovisual, cerca de 4 pessoas, isso inclui social media, e também 2 assessores de comunicação e um assessor que seria um assessor mais técnico, que é o assessor dela que mora em Brasília, que trabalha com ela como deputado federal, foi responsável por escrever com ela o plano de governo. São pessoas que estão lá por um motivo específico, que é acompanhar ela para filmar, que é para ajudar nela nessa questão do plano de governo, mas não há pessoas que fazem esse papel de encher a campanha dela. Então, se você vê ela na rua, talvez você não pense que ela é uma candidata, porque ela não está usando um adesivo, ela não está distribuindo santinho, ela não tem uma bandeira ao redor dela, ela não tem uma cor que remeta a um partido político, como a gente vê ainda no PT, todo mundo usando, né, as cores vermelhas. Então, assim, existem até situações em que existe uma pessoa que estava passando pela rua, ela estava almoçando na calçada, junto com essa equipe dela. Essa pessoa estava entregando santinho de outro candidato, não para prefeito, um candidato a vereador. E entregou para ela, porque quem não conhece ela vê ela naquele momento como uma pessoa comum. Então, esse momento para mim foi muito emblemático de ver como que ela tá lá sem parecer e sem querer parecer uma candidata, porque essa pessoa até entregou para ela o santinho de outro partido, de outra pessoa, mas não é como se ela passasse despercebida o tempo inteiro. Então, ela é uma pessoa conhecida, como vocês falaram, não é uma pessoa conhecida dos meios tradicionais, né, da televisão. Mas, inevitavelmente, eu estou te interrompendo, Salva, para lembrar que a Duda Salabert foi a segunda deputada mais votada federal de Minas Gerais, né? Ela só foi superada por Nicolas Ferreira. Então, assim, com o reduto eleitoral em Belo Horizonte, ela tem sim uma potência, pode estar espalhada. E foi a vereadora mais votada. E foi a mais votada na capital. Né? Então, assim, ela é conhecida, talvez não pelos meios convencionais de se fazer política, mas talvez em espaços mais específicos, em que tenha pautas que estão sendo discutidas sobre meio ambiente, outras que ela carrega como bandeiras. Imagino que ali ela seja mais conhecida do que outros. Né? Exatamente isso, Guilherme. Então, apesar dela não ser conhecida por TV ou porque ela está se mostrando como candidata nas ruas, então naturalmente a pessoa pensa, devo conhecer essa pessoa, certo? Ela é conhecida por pessoas que realmente a conhecem. Então, pessoas que conhecem pela sua atuação política, como vereador ou como deputado federal, ou pelas redes sociais, por qualquer outro motivo, né, que façam essas pessoas acompanharem. Então, várias vezes eu estava lá, mesmo sem ela indicar que é uma candidata, pessoas a reconheceram e foram falar com ela. E é interessante, assim, que eu observei qual é o tipo de pessoa que vai falar com ela. Quase todo tipo de pessoa. Talvez você pense, ela é conhecida nas redes sociais, então vai ser um público mais jovem. Já vi desde pessoas jovens até senhorinhas indo falar com ela. Pessoas que normalmente só conheceriam o Mauro Tramonte, por exemplo, que está na televisão. Então é muito interessante que ela é abordada mesmo sem ter todo esse apetrecho ao redor dela. E são pessoas de vários perfis diferentes. Até em relação a isso, Guilherme, aproveitar o gancho da Salma, sim, em relação ao público do Tramonte, uma coisa que eu observei também é que a maioria das pessoas que abordam o Tramonte nas ruas é mulher. Assim, e é um público, e são mulheres de meia idade ali, entre 40 e vai até 60 anos, que provavelmente se acostumaram a ver o Tramonte apresentando o programa que ele apresentava até 3 meses atrás, por exemplo. Aí a gente tem um recorte social, né? Mulheres que
talvez aí representa uma maioria que fica em casa, Sim, né? sim. No horário em que o Tramonte estava acostumado. Ou trabalhos informais, Ou talvez. trabalhos Sim, informais, faz né? Ou que estão cuidando ali da família e todo aquele recorte social que a gente conhece, que a gente Sim. sabe. Então, faz sentido e, claro, isso ia refletir, sim, no momento político. Agora eu queria te perguntar, Borges, sobre a presença dos dois padrinhos políticos. É claro que nós, que estamos acompanhando política, estamos prestando muita atenção no quanto isso pode ser relevante para a campanha de Mauro Tramonte, mas você traz uma coisa que é importante de perceber. Na maioria dos eventos em que você esteve, ele estava com a vice. Portanto, a grande estrela é ele, não necessariamente os padrinhos políticos ou quem se acoplou a ele nessa eleição. Isso é uma rotina de dia de semana? Nas agendas que você acompanhou, tinha menções a esses outros nomes? Assim, Mauro Tramonte por Mauro Tramonte, e as pessoas não fazem qualquer tipo de associação ou de rejeição de dizer, pô, Tramonte, mas tá com Zema, pô, Tramonte, tá com Calil, ou que legal que tá com Zema, que legal que tá com Calil. Tem alguma coisa de lembrar desses outros nomes que estão juntos com ele? Nenhum dos materiais gráficos da campanha do Tramonte e da Luísa faz qualquer referência, seja ao governador Romeu Zema, seja ao ex-prefeito Alexandre Calil. Os materiais gráficos fazem referência apenas à Luísa e ao Tramonte. E o Calil até agora ele participou de 4 agendas públicas com o Tramonte e o Zema participou de nenhuma agenda pública, propriamente dita pública, mas participou de uma fechada. E essa é uma estratégia da campanha. Assim, durante os dias de semana, Tramonte e Luísa fazem agendas juntos, e aí com uma equipe toda fechada em torno dos dois, e principalmente do Tramonte, obviamente. E durante os finais de semana, o Tramonte tem aproveitado para fazer campanha com o Calil até agora. Foi assim, nos 2 últimos finais de semana, e campanhas em aglomerados especificamente. Por exemplo, no primeiro final de semana, Calil, Tramonte e Luísa foram ao Morro do Papagaio e na Cabana Pai Tomás. No último final de semana, eles foram no Alto Veracruz e foram no Taquaril. Então são agendas muito específicas com o Calil, onde a campanha sabe que o Calil foi muito bem votado em 2020 e pode ajudar na campanha. E a expectativa em relação ao Zema especificamente é que o Zema, ele faça agendas mais temáticas com o Tramonte. Por exemplo, o governo do estado tem um programa que chama Opera Mais, que é um incentivo para as prefeituras reduzirem a fila de cirurgias eletivas. Ele mencionou isso, inclusive, na nossa sabatina. Na sabatina, né, exatamente. A ideia da campanha é que uma das agendas do Tramonte com o Zema seja justamente para que o Tramonte ele apresente o programa do governo do estado como até um capital que ele vai ter caso ele seja eleito, e aproveite também a imagem do governador, que é o cara que criou esse programa. Então, assim, a tendência é que com o Zema haja mais agendas temáticas, né? E com o Calil, assim, seja uma agenda um pouco mais próxima do eleitor. Até porque também o Tramonte, quando ele se refere ao Calil, ele sempre fala, né? A única coisa que eu tenho semelhante com o Calil é que eu vou cuidar do povo. Uhum. Que é o grande mote que Alexandre Calil utilizou em pelo menos uma das suas 2 campanhas. E aí ele até sai da questão de talvez uma má avaliação de alguma ação do Calil, claro, que ele tenha criticado em algum momento, né? Até enquanto jornalista mesmo. Sim. Então, a gente vive aí de redes sociais, a gente sabe que os recortes podem ser feitos. Ô, Salma, eu queria te perguntar, por um outro viés, assim, acompanhando uma candidata trans, né? Que é muito emblemático esse papel que a Duda, claro, nunca fez questão de esconder e sempre tentou mostrar mais para a sociedade. Você já presenciou algum momento de preconceito, de transfobia? Olha, ainda bem, nenhum. Então, nesse todo o tempo, né, que eu tô acompanhando ela durante as ruas, não vi ela sofrer nenhum tipo de preconceito e só vi pessoas chegando até ela e apoiando ela mesmo. Uhum. Eu queria lhe perguntar sobre um aspecto adicional disso. A candidata Duda Salabert tem uma trajetória política marcada pelo enfrentamento e pela defesa de pautas de minorias, outras relacionadas ao meio ambiente. Isso custou a ela durante muito tempo, inclusive a necessidade de andar com seguranças por ameaças que ela sofreu, por ofensas que ela sofreu ao longo do tempo. Ela usa algum tipo de corpo de seguranças ou coisas que transformem o espaço onde ela está com uma vigilância um pouco maior do que pode se imaginar para outros candidatos? Ou não, a Duda está transitando pela cidade com a tranquilidade que
ela merece como cidadã e como candidata. Ela ficou durante um tempo com a escolta armada, escolta, inclusive, exatamente. né? Olha, eu acho, não sei se é um problema, então eu prefiro melhor não dizer se há um segurança Sim. perto dela ou não, mas eu te garanto que ela anda na rua como qualquer cidadão comum. Se você olhasse pra ela, seria como qualquer pessoa. O que é ótimo, inclusive, de sabermos que aquele clima bélico que a gente pensa das redes sociais nem Sim, sempre é sim. transposto para a vida real, para que os candidatos tenham a liberdade de defender os seus pontos E é de um vista. cenário né? que a própria Duda Ótimo. comenta com a gente, né, Guilherme? Claro. Assim, nos bastidores, quem participa com a gente de Café com Política sempre brinca que gosta mais do pós-café, né, Guilherme? Que é o momento que a gente tá fora do ar ali e a gente tem esse carinho mesmo com todos aqueles que vêm aqui. E a Duda já comentou isso com a gente algumas vezes, né? Que esse preconceito, não só a Duda, mas outras parlamentares mulheres que sofreram aí em algum momento ameaças, que precisavam, inclusive, de escolta armada, sempre fazem esse tipo de comentário. Que o problema maior hoje é a rede social, né? Porque por trás do telefone todo mundo é corajoso ali, né, gente? A pessoa manda o que ela quiser. E é muito fácil, inclusive, de falar o que quer. Mas, pessoalmente, o cenário é diferente. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim, porque... assim, a gente não pode achar bom em nenhum momento esse momento de brigas e de ameaças, né? Como foi o caso, como são esses casos que a gente já relatou aqui. Mas é interessante saber que ela circula como qualquer pessoa comum em Belo Horizonte, porque a gente entende mesmo que não tem aquele cenário todo que a gente achava que ia ter. Eu acho isso excelente. Quero perguntar para vocês dois, do ponto de vista da cobertura como repórteres. Tem um aparato muito feito das redes sociais. Então, nenhum candidato que eu consiga imaginar hoje não tem um social media, ou não tem um fotógrafo, ou não tem alguém com um telefone celular pronto para gravar imagens e para fazer tudo o que se espera para ser, como o Gabriel disse, levado ou para o horário eleitoral gratuito, ou para as redes sociais, ou para captar ali alguma dimensão que ele queira. Mas isso, na avaliação de vocês, é a grande força que o candidato coloca na sua campanha, ou seja, é um batalhão de gente, eu vou chamar um batalhão reduzido em relação à minha época de repórter, são 3, 4 pessoas só de mídias sociais. O foco dele é isso. Vocês percebem que o candidato está adotando de alguma maneira uma linguagem de rede social, ou ele muda um pouco quando tiver... Opa, peraí que agora tem celular aqui, vamos fazer. Ou a todo momento tem que ter um assessor lá dizendo, gente, isso aqui, vamos fazer um cortezinho para rede social? Vamos fazer isso aqui? Como é que é essa relação deles quando estão nas suas pautas hoje em dia e que vocês vão acompanhando, como é que eles lidam com isso? Olha, Salve. é a campanha das redes sociais, viu? Vou falar com vocês. Acho que tudo é pensado para as redes sociais. É por isso que não tem esse show, vamos dizer assim, né, que tinha antigamente nas ruas, porque hoje em dia o show é nas redes sociais. Porque eles sabem que eles aparecem para um número de pessoas se eles vão às ruas, mas ele aparece para um número 10 vezes maior se eles aparecem nas redes sociais. Então, muitas coisas são pensadas para a rede social. Então, por exemplo, sempre há, como eu falei, essa equipe de audiovisual dela. E não é uma equipe simples. Apesar de pensar que rede social é uma produção simples, não é. Eles fazem algo, assim, cinematográfico para as redes sociais. Então, é uma pessoa só para segurar um microfone, aquele suporte de girafa, sabe? Para poder alcançar ela enquanto ela está falando com uma pessoa. Um microfone boom, uma lapela com ela. Uma pessoa com uma filmadora, não sei se fala esse termo hoje em dia, inclusive. Do meu tempo era isso mesmo, mas Salma, ok. você voltou muito aí. Estou muito feliz Eu que nem essa sabia que você conhecia essa palavra. Não sou tão jovem quanto parece. Eu estou muito feliz Acabei que essa de denunciar. E tem uma pessoa usando esse aparelho, cujo nome não vamos especificar aqui. E também uma pessoa tirando fotos, uma pessoa só com o celular já voltada exatamente para social media, mas óbvio que ele trabalha com as tecnologias mais bem elaboradas também, depois vão para as redes sociais. Então, assim, existe todo um trabalho para as redes sociais que não existe nenhum momento que não é pensado para isso. Mas mais do que isso, até o tempo que você fica num local. Por quê? Antigamente, talvez, o candidato, para conquistar mais pessoas, para falar com mais pessoas, ele tinha que ficar ali pelo menos 2 horas no local, porque ele tinha que conversar com os comerciantes da rua inteira. Hoje em dia, talvez eles vão para um local, mas ficam no horário, um tempo reduzido naquele local, porque mais do que falar com as pessoas, é importante você fazer um vídeo para sua rede social, para anunciar para as pessoas que você foi para aquele local, que você marcou presença, por exemplo, na região norte, na região centro-sul, e depois isso será usado nas redes sociais. Então é basicamente isso que eu quero falar. Eu acho que até o tempo de
duração da campanha, em cada local que você vai, é pensado para focar mais nas redes sociais do que aquele contato corpo a corpo, porque pode ser, eu não consigo afirmar, que as redes sociais acabam convertendo mais votos do que você ficar lá durante 2 horas. Aí não sei. O candidato da TV, Mauro Tramonte, lida como com as redes sociais e com essas equipes, Borges? Ele tem ficado pouco tempo nas ruas. Ele tem ficado pouco tempo nas ruas, assim. As agendas... A agenda que o Tramonte ele ficou mais tempo nas ruas foi uma agenda que ele fez no hipercentro de Belo Horizonte, em que ele fez uma caminhada de aproximadamente 40, 45 minutos. Mas, assim, normalmente as agendas têm durado 20 minutos, assim, contando com o tempo em que ele dá a coletiva para a imprensa. Não é nem o tempo de caminhada dele no local. Hoje, por exemplo, foi uma agenda que levou ali aproximadamente 20 minutos, assim, foi 18 minutos marcadinho no relógio. Então, assim, eu tenho percebido que o investimento da campanha do Tramonte tem sido no audiovisual, na equipe de audiovisual dele, justamente para depois levar esses materiais para as redes sociais e para comunicar que esteve em determinado lugar da capital falando sobre determinado assunto. Então, assim, normalmente, e a equipe de audiovisual dele é muito grande, assim, normalmente tem 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas com câmera, tem fotógrafo, tem um cara com microfone. Então, assim, é uma equipe muito bem montada para gravar aquele período em que ele ficou na rua, para depois produzir um material a partir disso. E aí me chamou atenção muito uma coisa que aconteceu justamente nessa agenda em que ele ficou mais tempo na rua, lá no centro de Belo Horizonte, que foi que logo depois que ele encerrou a agenda, ele já tinha ido embora. O coordenador daquela equipe política dele, do pessoal que entrega santinho, do pessoal que entrega adesivo, que fica hasteando a bandeira, reuniu as pessoas, normalmente são 10, 11, 12 pessoas que fazem esse trabalho, reuniu elas, parabenizou pelo trabalho, só que fez uma observação para elas. Na próxima vez a gente tem que tomar cuidado para ficar um pouco mais junto para conseguir atender ao enquadramento da gravação da agenda do candidato. Que é aquela coisa de hoje pensar se está gravando na horizontal ou na vertical, porque vai caber mais gente no enquadramento. Pensar se está cheio, se está vazio, né? Porque é isso. Exatamente. Para dar a impressão de que aquela agenda foi volumosa, né? Sim. Teve bastante gente envolvida naquela agenda. E acho que é importante pontuar nesse caso que o Borges está mencionando, é que essa é uma preocupação dos candidatos de todas as correntes em todo exatamente, tempo. exatamente. Todo candidato está preocupado em alguma medida em participar de um evento que tem uma quantidade visível para o público grande de pessoas, né? Então, quem depois vai editar para colocar na propaganda eleitoral, na TV, etc., ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, essa não é uma particularidade de Mauro Tramonte. Exatamente, todo mundo que faz evento, comício, com bandeira, com gente em cima de palco, ou coisas assim, todo mundo quer exatamente o mesmo resultado. Dar uma ideia de que está cheio, com muita gente, etc. Nem sempre isso acontece. Os candidatos não conseguem ter agendas desse volume. Mas às vezes acontece. Então, o trabalho de social media, o trabalho de quem está na comunicação de campanha é fazer isso mesmo, né? É fazer um portrait assim, do candidato da melhor maneira possível para o candidato, né? Já diziam que as redes sociais iriam ser o futuro, né? Do trabalho. Sim. E é isso. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vou pegar a liberdade e fazer uma pergunta pro Gabriel, porque eu queria entender o seguinte: o Mauro Tramonte vem da TV, então ele vem das câmeras. Sim. Pode não ser das redes sociais, mas ele já está acostumado com as câmeras. Você acha que ele fica à vontade com todas essas câmeras, com toda essa atenção, com todo esse trabalho de audiovisual em cima do trabalho dele, ou não? Ele fica à vontade, assim, pelo que eu percebo, pelo menos, é algo que é natural para ele, sabe? Porque o momento em que ele é gravado é um momento em que ele está conversando com as pessoas, então, assim, não é nenhuma coisa que ele necessariamente também ele precisa ficar preocupado com o enquadramento. Sim. Ele não precisa chegar na pessoa para conversar mais de um jeito aqui, mais nesse ângulo ou então no outro ângulo. É uma coisa assim que a própria equipe dele fica responsável e ele consegue agir de uma forma bastante natural na frente das câmeras. Até porque ele já está acostumado com essa linguagem mais direta. A percepção que eu tenho é as pessoas com quem ele conversa na rua são as mesmas pessoas com quem ele conversava pela televisão. Interessante. Isso é curioso. Eu vou fazer a pergunta inversa agora.
as pessoas que parecem estar alinhadas com o plano de governo de Duda Salabert têm uma perspectiva de uma atenção para o meio ambiente, de uma preocupação com o combate à mineração depredatória, tem uma preocupação com os públicos LGBTQI a mais, com a realização de eventos culturais na cidade, algumas coisas que estão no plano de governo. Como é que essas pautas ressoam nas agendas públicas até agora, Salma? Ela utiliza exatamente desse público ou de alguma maneira ela está indicando uma ampliação, ela está indo para espaços onde, digamos assim, poxa, eu como repórter não esperava que ela estivesse vindo exatamente nisso aqui. Como é que é a sua percepção? Olha, até agora está bem alinhado com o que você espera da Duda Salabert, o que você espera pelo plano de governo dela. Então, por exemplo, eu já fui em muitos locais como Maleta, o Mercado Novo, o Mercado Central, que são locais que eu espero que a Duda vá, inclusive, no dia a dia dela mesmo, sabe? Também locais que você não iria no dia a dia, mas que ainda assim combinam com a Duda como pessoa política, vamos dizer assim, com as pautas que ela defende. Então, eu já fui em um quilombo, na Zona Leste de Belo Horizonte, que tem relação com o que ela coloca no plano de governo dela, que é para defender as comunidades tradicionais. Já fui ao pé da Serra do Curral, muito interessante. Então, o que para mim é diferente, para ela pode não ser. Então, para mim é muito interessante poder ir para locais que eu normalmente não iria, e outros locais que têm relação com o meio ambiente. Então, ela, hoje, por exemplo, por causa do podcast, acabei não acompanhando ela nessa agenda, outro repórter foi, mas ela foi para uma cachoeira no Ribeirão, no Rio Arrudas. O que é uma coisa muito curiosa, né? Mas tem relação com a pauta dela de meio ambiente. Então, todos os locais que ela foi até agora são locais que combinam sim com o plano de governo. Não estou vendo algo que você pensaria que ela vai fazer diferente, talvez para tentar angariar outro público. Pelo menos até agora, né? Acho que isso a gente vai ter mais algumas semanas de campanha para ver, né? Sim. Talvez todo mundo esteja um pouco se fiando naquele público que ele imagina seja o mais arraigado a ele. Daqui a pouquinho, quando as pessoas se posicionam, as imagens públicas começam a ser criadas, os confrontos que começaram a acontecer também passam a ser mais exacerbados, e aí o candidato diz, não, agora eu posso entrar no território inimigo, digamos assim, né? Começar a fazer uma coisa diferente. E vai de acordo também as pessoas com... não sabiam, né, que eu iria. Exatamente. E também da necessidade de acenos que um candidato eventualmente possa ter que fazer, né? Eu acho que isso, no caso da Duda, eu acho que é bem sintomático, porque a Duda, do espectro da esquerda, é a candidata que tem mais chances hoje de chegar a um eventual segundo turno. Então, eventualmente, ela possa ter que fazer a 3 a 4 semanas do primeiro turno algum tipo de aceno, e é um local que, teoricamente, não seria coerente com o que ela defende no seu plano de governo. E essa é uma boa conversa, inclusive, pra gente ter no podcast mais à frente aqui. Tá me dando uma boa ideia. No episódio que vocês forem convidados, já pode falar sobre isso. Tem umas combinado? coisas boas. Não, já que eu dei a ideia, eu preciso ser convidado para esse podcast, né? Participar, tá vendo? A gente sempre disse, vem, Thalita, não quer sair do teu Vou falar em convidar, o Guilherme disse que se vocês participassem hoje com a gente gravando 11 horas, 11h45 agora, ele ia pagar o almoço, então... Opa! Vocês estão convidados. O Guilherme disse, Guilherme Ibrahim. Eu vou procurar o pessoal do social media aqui para ver se tem essa imagem, porque sem imagem não vai poder ficar assim, não. Bom, Thalita, quero agradecer muito aqui ao Gabriel Borges, está acompanhando a campanha de Mauro Tramonte e para trazer um pouco dessas impressões. Borges, obrigado e até o próximo, mas eu não estou garantindo almoço ainda não. Estou só agradecendo por isso primeiro, tá? Não, tudo bem. Talvez o almoço fosse mais importante nesse exato momento, mas eu aceito o convite pro próximo episódio. A Thalita tá com fome, gente. Tô inquieta aqui, sabe? Agora dessa eu já tava tomando café da tarde. O que é uma coisa absolutamente natural. A Thalita estar com fome é um padrão, é uma rotina. Tanto quanto candidatos precisam de política, então a Thalita precisa comer regularmente. E quero agradecer também a Salma Fria por estar aqui conosco também no podcast. Até uma próxima aqui conosco, Salma. Obrigada a vocês, é uma honra e um prazer. Obrigada, viu, gente? Bom demais falar com vocês e fazer esse podcast da casa aqui, Guilherme Ibrahim. Ótimo. Então é o seguinte, moçada, você que já acompanha, tempo de eleições, sempre às segundas e quartas-feiras, a gente tem novos episódios. A gente está tentando contar um pouco das coisas que estão nas páginas do jornal, estão lá no nosso canal no YouTube, estão nos nossos demais podcasts, estão no nosso portal.
é um pouco disso, mas a gente está saindo um pouco da rota aqui sempre no tempo de eleições para trazer conteúdos diferentes. Talvez olhares que você não tenha visto e que nossa equipe de reportagem, os nossos analistas, todo mundo aqui da Sempre Editora acaba acompanhando. Então, espalhe para quem gosta de política, espalhe para o seu amigo aí que está gostando de um debate público efervescente nesse momento, e a gente quer contar com você nas nossas redes sociais, no seu tocador de podcast, no seu tocador de áudio. Fique com a gente. Repito, segundas e quartas, a gente espera a sua companhia no tempo de eleições. Até uma próxima. Tchau, tchau.